gente iniciar, a gente vai ter que manipular um pouquinho essa expressão, fazendo a seguinte operação. Repete o limite, x está tendendo a menos 1. A gente tem uma tangente, onde essa tangente está elevada ao cubo, que é a mesma coisa que... E observe também que o denominador aqui está sendo elevado ao cubo também. E aqui a gente tem x mais 1, isso sobre 4. E no denominador x mais 1 elevado ao cubo. Observe que está ao cubo, que a gente pode escrever da seguinte forma: tudo isso elevado ao cubo. E o que acontece? A gente vai pegar essa expressão aqui, x mais 1, e substituir ela por t, né? Então vamos fazer o seguinte: x mais 1 é igual a t, certo? Observe que x aqui está tendendo a menos 1. Substituindo aqui, t vai tender a 0. Logo, por essa igualdade, t vai tender a 0. Então a gente vai fazer o seguinte: substituir onde tem x mais 1 por t. Então é o seguinte, vai ficar tangente de t sobre 4. Lembrando que aqui tem limite agora de t tendendo a 0, né, sobre t. Isso tudo está sendo elevado ao cubo. Tem que lembrar disso. E o que a gente tira daqui? A gente vai ter o seguinte: a gente vai fazer uma divisão. Não, vamos associar primeiro que tangente é o que? É o seno sobre o cosseno. O seno sobre o cosseno. Então, vai ficar seno de t sobre 4 sobre cosseno de t sobre 4. Isso aqui tudo está sobre t. Apenas transformei a tangente, né? Que no caso a tangente é seno sobre cosseno. Aí vai ficar seno de t sobre cosseno de t. Lembra que aqui tem limite de t tendendo a 0. E isso aqui tudo está sendo elevado ao cubo. O que acontece? A gente vai realizar a divisão de frações. A gente vai permanecer o primeiro, lembrando que aqui tem limite de t tendendo a 0. Repete o primeiro, seno de t sobre 4 sobre cosseno de t sobre 4 vezes o inverso do segundo, que o inverso vai ser 1 sobre t. Lembre que isso aqui tudo está sendo elevado ao cubo. E a partir de agora, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tentar manipular. Como esse produto aqui é comutativo, o que acontece? A gente pode transferir esses denominadores, assim como os numeradores. No caso, a gente vai fazer da seguinte forma: vai ficar limite de x de t tendendo a 0. A gente vai ter o seno de t sobre 4. Na verdade, esse limite aqui é para me escrever depois, porque pode ficar um pouco confuso. Aí eu posso transferir esse t, deixa eu focar aqui, esse t aqui como denominador de seno de t sobre 4, vai ficar t, e transferir o cosseno de t para a posição de t. No caso aqui vai ficar 1 sobre cosseno de t sobre 4. O que a gente pode fazer? Beleza, aqui era para estar com limite mesmo.
limite de t quando t tende a zero. O que a gente precisa fazer? Lembrar de limite fundamental, da situaçãozinha onde eu posso ter um seno de x sobre x, que isso aqui vale 1, onde aqui a gente já provou pelo teorema do confronto. E agora, pelos limites fundamentais, a gente sabe que isso aqui é 1. O que acontece? Isso aqui é um produto, né? E a gente sabe que o produto é comutativo. Aí foi o que eu fiz aqui, né? Transferi. A gente estava com seno de t sobre 4 sobre cosseno de t sobre 4. Como é comutativo, eu transferi a posição do cosseno, né? Mudei as posições aqui. T foi para abaixo do seno de t sobre 4 e o cosseno para abaixo do 1. Depois disso, tentei manipular de forma que não alterasse a minha expressão, né? Mas tentando fazer com que aqui aparecesse essa situação para que eu pudesse aplicar essa relação fundamental, né? E o que acontece? Depois disso, eu assumi que aqui o 4 estaria no denominador, porque se eu fizesse esse produto, ainda continua a mesma situação, né? 4 vezes t sobre 4 ficaria t novamente, e assim voltaria à expressão anterior. Depois disso, posso assumir que esse limite fundamental aqui, ele vale 1, como a gente já viu, e a gente pode aplicar agora o t tendendo a zero, né? O t tendendo a zero aqui vai ficar 0 sobre 4, que vai ficar 0, né? E o cosseno de zero a gente sabe que é 1. No caso, 1 para 1, 1 dividido para 1 é 1. No caso, a gente tem 1 sobre 4 vezes 1, que é o resultante disso aqui, vezes 1, que é o resultante desse produto. Lembrando que isso tudo aqui já está sendo elevado a 3, e como a gente já aplicou o limite, não precisa reescrever o limite. O que a gente faz agora? Multiplica os numeradores e repete o denominador. Vai ficar 1 sobre 4 elevado ao cubo, que fazendo essa potenciação a gente vai ter 1 sobre 64.